Abra sua Bíblia no livro de Ruth, Antigo Testamento. Ruth vem logo após Juízes. Capítulo 1, por enquanto o versículo 1. Vai mais adiante e deixa marcado, depois de 2 Crônicas, você vai achar Esdras. E abra no capítulo 8, e fique aí marcado que nós vamos ler a partir do 21. Título da mensagem de hoje: sair pode ser pior. Ruth, capítulo 1, versículo 1 diz: no tempo em que os juízes governavam sobre o povo israelita, sobreveio grande escassez de alimentos em toda a terra de Israel. Por este motivo, um certo homem de Belém, cidade da região de Judá, partiu com sua esposa e seus 2 filhos, a fim de morar, ao menos por algum tempo, nas terras de Moabe. Por enquanto, você vai deixar marcado Esdras, nós não vamos ler agora, daqui a pouquinho, mas eu quero que você fique com essa página de Ruth aberta, que nós vamos mencionar mais alguma coisa aí, e vamos andar aí em Esdras. Pai querido, é a Tua palavra, Pai. E Tu garantes que ela não volta vazia para Ti. Por isso, Pai, em nome de Jesus, ó Espírito Santo de Deus, fala ao meu coração, Pai. Fala a minha mente. Fala aos meus irmãos. Fala a cada um que está agora ao alcance dessa mensagem pela internet, Pai. Que não seja uma mera pregação, uma mera exposição, mas que seja uma palavra rema, vinda direta do Teu coração para o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje de manhã, queridos, Deus nos deu uma palavra sobre qualidade de vida. E interessante que, mais uma vez, os irmãos vão perceber que já há alguns domingos Deus tem feito isso comigo. A mensagem de manhã e a mensagem da noite, independente de quem pregue, elas têm conexão, têm tido ligação. E interessante que a mensagem da noite que eu vou estar trazendo agora, da parte de Deus, ela está pronta há mais tempo. E a de manhã foi me dada ontem à noite, final dela ontem à noite. Então, o Espírito Santo faz as coisas certinhas. Falamos hoje de qualidade de vida, que Deus quer que nós tenhamos uma vida em plenitude. Deus quer que nós tenhamos uma vida em abundância. Não basta vivermos, Ele quer que nós vivamos, para que as pessoas vejam que vale a pena servir a esse Deus. Nós estamos com uma passagem aqui, que ela é interessantíssima. Esse livro de Ruth é um livro, já pregamos sobre outra conotação, e pregaremos depois também, quando ela volta das terras de Moabe, volta viúva, com uma nora também viúva. E Ruth era uma gentia, ela não era judia. Mas hoje, Deus coloca no nosso coração sobre a decisão de seu marido de Noemi, Elimeleque, sair de
das terras de Israel e buscar em Moabe a solução para problemas que eles estavam vivendo. Saem Noemi, saem os seus filhos, saem Elimeleque e vão habitar por algum tempo nas terras de Moabe. O livro é de Ruth, e eu estou falando, por enquanto, de Elimeleque, de Noemi e seus filhos. Oportunamente, nós já pregamos sobre Ruth, que é uma gentia, e nós vamos trazer isso, por isso que eu fiz menção a Ruth. É uma história linda. É uma figura de Jesus que aconteceu na vida dessa mulher, que os irmãos que não conhecem vão conhecer oportunamente, nós vamos pregar de novo aqui. O que significa Belém? No hebraico, Belém significa casa do pão, casa do alimento. Mas a Bíblia diz que, por haver uma escassez de alimento em toda a terra de Israel, Elimeleque, que quer dizer meu Deus é rei, resolve pegar a sua família e ir caminhando e buscar novas soluções, alívio para uma crise que aos olhos dele se instalara em Israel. E ele parte e vai para as terras de Moabe. Moabe significa semente do Pai, mas não o Pai do céu. Por que é semente do Pai? Porque Moabe, que era pai dos moabitas, ele é neto de Ló, e ele foi filho de uma relação incestuosa de Ló com a sua filha mais velha. Então aquela terra ficou chamada terra semente do pai, que uma filha teve um incesto com o pai, e ali começou então a degradação de algumas coisas. Moabe é conhecida como a terra da idolatria, a terra de outros deuses. Moabe é uma terra amaldiçoada por Deus. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 23. Deuteronômio, capítulo 23, versículos 3 a 6. Olha só. Nenhum amonita ou moabita, até a 10ª geração, fará parte do povo de Deus, o Senhor. Eles deverão permanecer de fora, pois não foram ao vosso encontro com pão e água quando caminháveis após a saída do Egito, e porque subornaram Bilã ben Beor, Balaão, filho de Beor, para vir de Petor em Arã, Mesopotâmia, com o propósito de proferir maldição contra o teu povo. Entretanto, Yahvé, o teu Deus, não quis dar ouvidos a Balaão, e o Senhor teu Deus transformou a maldição em bênção a teu favor, pois Yahvé teu Deus te ama. Ele está fazendo menção aqui, quando Balaão foi usado, profeta, para profetizar contra Israel, e ele está amaldiçoando esse povo que não acolheu o povo de Deus, e ele diz que essa terra é uma terra amaldiçoada. Exatamente ali, nessa terra, que Elimeleque sai para investir. Sair pode ser pior. Ele leva com ele Noemi. A tradução para Noemi é agradável, doçura. E ele leva com ele também os 2 filhos, Malom e Quilion. Preste atenção nesses detalhes, irmãos. A tradução do nome de Malom é enfermidade. E a tradução do nome de Quilion, o seu outro filho, é quase morto, definhamento. Nós sabemos que, principalmente no Antigo Testamento,
os pais escolhiam os nomes dos filhos de acordo com aquilo que ele via ou que ele desejava. E eu não sei por que razão que Elimeleque diz que Malom é enfermidade, ou ele foi gerado numa enfermidade, ou enfim, ou o homem era hipocondríaco, gostava de enfermidade, mas o fato é que Malom significa enfermidade. Guarde isso. E que Quilion significa quase morto, definhamento, uma pessoa que vai definhando. É nesta terra que Noemi é levada, junto com seu marido e seus filhos, para habitar, e a Bíblia diz, para morar, ao menos por algum tempo, nas terras de Moabe. Versículo 3 diz que algum tempo se passou, e Elimeleque veio a falecer. E Noemi ficou apenas na companhia de seus 2 filhos solteiros, Malom e Quilion. Logo depois, se casaram e suas esposas eram jovens moabitas. Uma chamada Orfa e a outra Ruth. Essa que dá nome ao livro. E permaneceram nessas terras por uns 10 anos. E aconteceu que Malom e Quilion também morreram. E Noemi ficou só, sem os filhos e viúva. Um dia Noemi soube, em Moabe, que o Senhor visitara seu povo, provendo-lhe boas colheitas. Então ela se aprontou para deixar Moabe com as suas noras. Até aí, por enquanto. Queridos, a Bíblia, em momento algum, eu não conheço a Bíblia tintim por tintim, detalhe por detalhe, conheço razoavelmente, mas não me lembro, e se os irmãos conhecem, me apresente depois ao final do culto, para não interromper a pregação, algum sinal, algum indício de que se você servir a Deus, você nunca terá privações ou provações. O problema é que, como falamos hoje sobre o pastor e o ladrão que se passa por pastor de ovelhas, o pastor entra pelas portas e o ladrão pula o muro, ele é salteador e ele é o pastor genérico. Porque ele dá para as ovelhas algumas coisas até além do que as ovelhas esperam ou precisam, e aquilo parece ser a solução, mas ele é o genérico, ele é o salteador, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância, e isso não significa dizer que a vida em abundância é uma vida desprovida de qualquer falta, mas é uma vida calcada na promessa do Senhor. O Senhor é o meu pastor e de nada eu sentirei falta, nada me fará falta. Isso é que diz o original do versículo 1 do Salmo 23. Mas é inevitável que passemos realmente algumas provações, privações, por uma razão ou por outra, que nós não vamos entrar em detalhes. Por que estava faltando pão na casa do pão? Não sabemos. Por que estava faltando pão? Por que havia uma escassez na terra do alimento, na terra do pão? Não sabemos. Talvez com certeza, propósito de Deus. Talvez para ensinar um povo, talvez para fazer com que o povo fosse passado e provado por testes e mais testes, para que aprendessem a crer no Deus que socorre em todos os momentos, não desampara-nos em nada, absolutamente nada. O salmista Davi disse: eu fui moço e hoje sou velho, nunca vi o justo mendigar e a sua descendência desamparado, e também vice-versa, ao contrário. Mas há provações, e o que Deus quer é nos provar, para depois nos aprovar. O que Deus quer é nos testar, e deixar que o mundo também nos teste, para que nós tenhamos convicção do que queremos.
E muitas vezes, quando a coisa começa a apertar, nós queremos sair, mas sair pode ser uma péssima saída, uma péssima solução. Vamos dar uma caminhada em Esdras. Esdras, no capítulo 8, versículo 21, diz assim: então, ali perto do riacho Ahava, dei ordem para que houvesse um dia dedicado ao jejum. Todos nós deveríamos nos ajoelhar em sinal de humilhação e orarmos, suplicando a Deus que nos dirigisse nossa viagem, nos protegesse juntamente com os nossos filhos e os bens que levávamos. Fiquei sem jeito de pedir ao rei que nos concedesse uma escolta armada com cavaleiros para assegurar-nos uma viagem protegida contra os ataques de inimigos e salteadores na estrada. Afinal, tínhamos testemunhado, 2 pontos, abre aspas, a boa mão do nosso Deus está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Sendo assim, versículo 23, jejuamos e rogamos essa bênção ao nosso Deus, e Ele bondosamente atendeu as nossas orações. Qual é a diferença aqui? Esdras vai ser enviado numa missão, e Artaxerxes o envia, e numa viagem que hoje em linha reta dá uns 700 quilômetros, mas não podia ser assim, porque tinha as montanhas, tinha os obstáculos, então cerca de 1.500 quilômetros que Esdras tinha que levar, e levar o povo, ele levou com ele uma turma. Depois você lê aí o capítulo 7, que ele levou levitas, e ele demorou 4 meses nessa viagem. Esdras sabia que seria uma viagem difícil, ele diz isso. Ele sabia que havia perigos, ele estava levando uma turma. Então o versículo 6, a parte B, diz: ele foi falar com o rei Artaxerxes, e este, o rei, foi benevolente, dando-lhe tudo quanto solicitara, porquanto a mão do Senhor estava sobre ele e abençoava as atitudes de Esdras. Esdras era um homem que conhecia a Torá. O versículo 6 diz: este Esdras veio da Babilônia. Ele era escriba, isto é, mestre, e conhecia muito bem toda a Torá, lei de Moisés, dada por Yahvé, o Senhor, Deus de Israel. Era um homem diferenciado, era um homem que orava, ele conhecia as leis, ele já sabia o que Deus fazia. Quando a gente andava nos caminhos do Senhor, ele diz assim: a boa mão do nosso Deus está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Ele sabia disso, e ele, sabendo que ele teria que fazer uma viagem muito grande, ele proclama um jejum, e ora ao Senhor, e diz: Senhor, nós não podemos sair daqui se o Senhor não for conosco. Vira e mexe, a gente bate de volta em Moisés: não nos faça sair daqui se a tua presença não for conosco. Sair pode ser pior, mas nem sempre é pior. Quando você sai, primeiro, com um propósito, havia um propósito. E a missão era para que eles fossem ver em Israel como é que estava o povo em relação às leis de Deus. E ele leva com eles levitas, sacerdotes, cantores. Então ele já sai no propósito de louvar, ele já sai no propósito de levar uma mensagem, de encontrar um povo não para cobrar, mas para dizer: nós servimos a um Deus Todo-Poderoso. E ele ali proclama um jejum, está aqui, eu vou repetir, perto do riacho de Ahava. Ele deu ordem para que houvesse um dia dedicado ao jejum. Irmãos, para que nós tenhamos uma vida em abundância, para que nós tenhamos vida em plenitude, para que o Senhor mova-se a nosso favor,
primeiro, nós temos que reconhecer que Ele é um Deus poderoso e que a sua boa mão está sobre todos aqueles que o buscam. E viver isso. Ele diz, eu fiquei sem jeito de pedir ao rei que nos concedesse uma escolta. Por que uma escolta? Porque ele tinha informações, ele era um homem bem informado. Eles iam andar 1.500 quilômetros, levaram 4 meses. Está aqui a leitura. Quando eles saem, e quando eles chegam, 4 meses depois você vê, são detalhes que eu estou te passando, você pode confiar, mas está aí nesse 7 e 8, está aí. Você vai ler. E ele disse, eu não posso me dar ao luxo de ir desprovido. E eu estou sem jeito de pedir uma escolta, mas espera aí, eu tenho um Deus que pode todas as coisas. Eu vou sair daqui, eu vou por uma missão. Primeira coisa, ele estava indo por missão, ele não estava indo por orelhada. E segundo, eu vou pedir a esse Deus que me proteja. Voltemos para o livro de Ruth, para a família de Elimeleque. As coisas começam a apertar, e ele aponta o nariz para um lugar, e diz assim, Moabe é o lugar que eu tenho que ir. Por que Moabe? Ele só olhou aquilo que Moabe tinha. Moabe era uma terra produtiva e próspera. Era uma terra que estava cerca de 1.000 metros acima do nível do mar. E diz que o clima de lá era um clima de Campos do Jordão. Era um clima bom. A água lá era uma água boa. E ele começou a observar, pela sua análise, é tudo ali, é ali, Moabe. Olha, as pastagens são boas, a água é boa, o clima é bom, a cidade é uma cidade que estava prosperando, mas ela era amaldiçoada. E Elimeleque, em momento nenhum, a Bíblia diz que ele orou ao Senhor, que ele pediu direção, mas ele fugiu da crise, ele sai da crise e leva consigo 2 prenúncios de insucessos. Os seus filhos, que um chamava enfermidade, vem comigo, espera aí que eu estou enfermo, não posso ir. E o outro, definhamento, levanta, segura essa bagagem, eu estou definhando, eu não posso segurar a bagagem. E eles saem para onde o nariz apontou. Amados, nós estamos vivendo tempos dificílimos. Eu não sei quantos chegarão ao final. Nem tudo que nos propomos a fazer, nós conseguimos fazer. Começa um curso, tem 30 inscritos, termina com 20, com 18. As desculpas são, às vezes, plausíveis, às vezes não são, mas as pessoas não conseguem. É o ser humano que é assim, tanto na igreja quanto fora da igreja. Entra numa escola de faculdade com 40, 50 alunos, formam-se 20, 12, 3, 7, não sei quantos, ou acaba a turma. Nós estamos vivendo tempos em que vai ser um pouco mais difícil a gente permanecer firmes e inabaláveis. Mas a palavra de Deus diz que aquele que perseverar, esse será salvo, esse será alcançado. E eu não tenho outra palavra para o meu povo, a não ser, segura a onda, porque na terra do pão, na terra do alimento, pode estar faltando por alguma estratégia de Deus, mas vai voltar o alimento, ou então eu não conheço Deus. Eles vão, chega lá, morre Elimeleque, os filhos casam, daqui a pouco eles morrem também. Porque todo aquele que deixa Belém, a casa do pão, em direção a Moabe, o lugar amaldiçoado, sempre levará consigo a doença e a morte. Escreve. A doença pode vir em forma de corpo, de doença do corpo,
ou pode matar a sua vida espiritual. Conheço pessoas, muitas, durante quase 30 anos, eu viajei visitando, fazendo missões pelo mundo, e fui muitas vezes aos Estados Unidos, e conheço muita gente lá. Alô, mineiros? Que eram prósperos espiritualmente, que eram verdadeiros, alguns levitas e outros missionários, crentões, e entram naquela terra do consumo e do consumismo, e não conseguem resistir às tentações daquele Moabe, daquelas terras, e se perdem totalmente. Conheci lá algumas pessoas em situações deploráveis, espiritualmente falando. Pessoas que já tinham perdido a família ficou aqui, ou levou a família, já tinha separado, já estava no 3º, 4º casamento, porque estava numa terra onde os prazeres chamaram mais atenção do que a missão que eles disseram foi o propósito. Eu vim por missão, eu vim porque Deus me mandou, eu vim porque Deus quer me usar aqui, e eu não duvido disso. Há muita gente lá que Deus mandou, está falando da palavra de Deus, está convertendo pessoas, está sendo um testemunho vivo, mas há outras pessoas que se encantam pelo clima de Moabe, pela água de Moabe, pelo ouro de Moabe. Mas a casa do pão é a nossa casa, porque Jesus é o pão. Nunca faltará, no sentido de terminar, o pão na casa do pão, porque Ele é o pão, Ele é o próprio pão. Então morrem e eles voltam. Vamos continuar lendo. Um dia Noemi, versículo 6, soube em Moabe que o Senhor visitara o seu povo, provendo-lhe boas colheitas. Então ela se aprontou para deixar Moabe com as suas noras. Elas partiram dos campos de Moabe com o objetivo de voltar para Judá, contudo, durante a caminhada, sugeriu a elas. Então Noemi vai sugerir as noras. E de voltar, e cada qual para a casa de sua mãe. Querida, vocês são daqui. Eu vou voltar para a minha casa. Eu vou voltar para a minha terra. Que o Senhor vos trate com a mesma bondosa lealdade com que trataste os falecidos e a mim mesma. Que o Senhor conceda a cada uma de vós paz e segurança no lar de um novo marido. Em seguida abraçou-as, mas elas choraram em alta voz, exclamando: não, nós vamos voltar contigo para junto de teu povo. Noemi, porém, lhes encorajou: voltai, minhas filhas, por que haverias de me acompanhar? Porventura eu trago ainda em meu seio filhos que possam vir a ser vossos maridos? Eu não tenho filho para vocês casarem. Retornai, minhas filhas. Parti, pois eu estou velha demais para tornar a casar-me. E mesmo que eu pudesse dizer, ainda existe para mim esperança, esta noite mesmo estarei com meu marido e conceberei filhos. Esperaríeis por eles até que eles crescessem? Vamos lá, ainda que eu venha ter filho, vocês vão esperar agora 30 anos, 20 e poucos anos mais? Renunciaríeis à vida conjugal? De modo algum, minhas filhas. É grande a minha amargura por vossa causa, pois a mão do Senhor pesa sobre mim. Irmãos, eu não sei, porque naquela época a mulher não decidia. Pode ser que Noemi tenha dito para Elimeleque: não vamos não, vamos ficar aqui. Mas pode ser que ela tenha dito: estou contigo, e onde você for eu vou. Mas agora ele diz que a mão é grande amargura por vossa causa, pois a mão do Senhor pesa sobre mim. Elas prantearam outra vez, choraram outra vez em alta voz. Depois Ofra abraçou sua sogra e lhe deu um beijo de despedida. Tá ok, eu vou embora. Porém Ruth permaneceu com ela. Então Noemi aconselhou: olha, tua cunhada voltou para junto do seu povo e para o seu Deus. Volta também com ela.
Ao que respondeu Rute: não insistas comigo, para que te abandones e deixe de seguir-te, pois aonde quer que fores, irei eu, onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei, etc, etc. Então Noemi, versículo 18, compreendeu quanto Rute estava decidida a seguir em sua companhia, e por isso não se opôs mais a ela. Hoje eu vou pregar sobre a parte ruim que aconteceu com eles. Eu vou voltar a pregar depois que as coisas boas vão começar a acontecer. Partiram, pois, as duas e chegaram a Belém. Ouça isso. Assim que chegaram à cidade, ocorreu ali certo alvoroço por causa delas. E as mulheres da cidade comentavam: será que esta é Noemi? Mas ela lhes pediu: não me chameis mais de Noemi. Ali está Naomi, que é o original. Agradável é mais próprio que meu nome. Agradável é mais próprio que Noemi, que era agradável, é mais próprio que meu nome seja Mara, amarga, porquanto Shaddai, o poderoso, me tratou com amarguras. Parti destas terras com as mãos cheias. Irmãos, é triste ver que eles partiram dali e ainda tinham alguma provisão. Eles não tinham ainda farinha, eles já tinham ainda azeite, eles tinham, ela está dizendo aqui: parti destas terras com as mãos cheias, e o Senhor me traz de volta de mãos vazias. Por que então haverias de me chamar Noemi? Quando o Senhor se mostrou desfavorável à minha pessoa, e Shaddai, o Todo-Poderoso, me trouxe desgraça. Não foi Deus que trouxe desgraça, isso ela está dizendo, mas foi a decisão de sair da casa do pão, não esperar, ir buscar, justo na terra amaldiçoada por Deus. Não me chamem Noemi. É melhor que troque meu nome para Mara. Eu parti desta terra com as mãos cheias e agora eu volto com as mãos vazias. E a gente começa a caminhar pela Bíblia e olhando dos exemplos. O filho pródigo saiu de lá com as mãos cheias e voltou com as mãos vazias. Pastor, mas o pai fez isso. Isso é uma outra pregação que vai acontecer aqui com Rute, que está voltando com ela, para mostrar a graça de Deus. Aguardem que virá essa pregação. Mas o que nós estamos querendo chamar a atenção é que ela sai por uma terra amaldiçoada, morre o marido, morre os filhos, mas também com esse nome tinha que morrer mesmo, né? Ele mesmo já taxou isso, né? Ele deu a sentença, mas ela saiu sem pedir direção a Deus. Eles saíram sem pedir direção a Deus. O que é sair? Meu amado e minha amada irmã em Cristo, eu estou agora com 67 anos, bem vividos, com cara de 47, sem pintar o meu cabelo. Se pintar, vem para 37. E nasci num lar cristão, venho de uma família onde eu vi as providências de Deus numa terra onde havia escassez. Com meus pais, com meus irmãos, comigo já aconteceu isso. E uma coisa que a pastora falou aqui hoje de manhã e falou um pouco mais à noite, eu nunca precisei mendigar. E nenhum servo de Deus mendigará. Se ele
tem no seu coração ser fiel como Esdras, a diferença de Elimeleque para Esdras é que Esdras primeiro conhecia e tinha o seu coração nas leis de Deus e fazia a vontade de Deus, e ele disse: eu vou sair ainda aqui numa missão para levar e para ver como é que está o povo lá e como é que eles estão com relação às leis de Deus. Ele sai e pede proteção a Deus, mas Elimeleque sai sem proteção a Deus. Queridos, o que é isso? Como têm sido as suas decisões? Você tem mudado de emprego e as coisas estão piorando? Você entra num casamento e as coisas estão difíceis e você sai do casamento. Hoje eu não sei o que é mais fácil, se é casar ou descasar, porque as pessoas já entram dizendo assim: olha, vamos fazer um contrato, agora tem um contrato, e no contrato é igual um contrato de aluguel, se der certo eu fico morando aqui, se não der certo eu saio e desfaço. É um contrato. As pessoas fazem um contrato, e crentes estão aderindo a isso. Por quê? Porque estão com medo de no dia que faltar pão, e vai faltar pão no casamento, vai faltar pão no seu trabalho, vai faltar pão na sua caminhada, mas não a ponto de você morrer de fome, não a ponto do Senhor te esquecer. Um dia Noemi soube em Moabe que o Senhor visitara seu povo, provendo-lhe boas colheitas. Eu fico imaginando aqueles que ficaram lá. Quem sabe Elimeleque disse assim: olha, Senhor, ele devia ter muitos amigos, ele disse assim: vamos comigo também, é melhor, porque aí eu arranjo, eu tenho um jeito, vamos todo mundo. Mas a Bíblia não diz que ele levou muita gente, ele levou a família. E quem sabe quando a Noemi volta, e eles disseram assim: puxa vida, você podia ter ficado aqui, porque logo depois que você saiu, a gente se uniu em oração, começamos a clamar: Senhor, Belém é a terra do pão, Belém é a terra do alimento. Só faltava dizer: é aqui que vai nascer Jesus, é aqui que é a terra do rei Davi, é aqui que é a nossa herança. Não é possível. Os momentos difíceis acontecem na nossa vida, mas nós não podemos duvidar, irmãos. Então é melhor abandonar esse Jesus e seguir outros deuses. Desculpe. Quando vieram dizer a Josafá, em 2 Crônicas 20, que tinham uma emboscada, estavam chegando 2 povos contra ele muito fortes, estavam já muito perto, não dava para ele arregimentar exércitos. Ele vai e fala com o Senhor e começa a dizer: Senhor, eu te conheço, o Senhor não permitiu que os teus servos, os nossos pais, nossos ancestrais passassem por aqui ou por ali, porque havia os povos que queriam guerrear. O Senhor desviou o teu povo, mas eles agora vêm contra nós. Eles vêm assim, nós não sabemos o que fazer. Eles estavam sem pão, eles estavam com um momento de escassez, mas ele diz assim: nós não podemos com eles, estão sem pão, estão com privações, mas eles completam: os nossos olhos estão postos em ti. Estava ele ainda falando, levanta-se na congregação um homem chamado Jaziel, e disse assim: dai ouvidos, ó rei Josafá, e toda Jerusalém e Judá, esta guerra não é vossa, mas é de Deus. Essa é a promessa que Deus tem, o compromisso que Ele tem comigo e com você. Mas você precisa estar na terra do pão, não vai para a terra da maldição. Você tem orado ao Senhor, você que é um vendedor autônomo, você tem orado ao Senhor quando sai para fazer seus negócios? Dezembro, ninguém contratando ninguém. Recebi a notícia de uma irmã que disse: pastor, eu vou ter que me desdobrar, porque eu acabo de fechar um contrato, que eu vou ter que viajar 3 meses o Brasil todo, com tanta coisa que estão me dando para fazer, em tempos de crise, em tempos de desemprego. Casa do pão. Quem sabe Deus está esperando você, que você veja, e Ele está vendo até onde vai a sua fome, até onde vai o seu apetite. Quem sabe Deus percebeu que você já estava na casa do pão, comendo e esbanjando e jogando fora. Em alguns restaurantes de churrascaria de rodízio,
eu já vi escrito: nos reservamos o direito de interromper o serviço, se percebermos que há desperdício. Não vai pegar assim, joga essa carne aqui, não gostei, deixa ali, mata mais outra aqui, essa aqui não dá, não sei que eu não quero, aquela eu não quero. Quando o garçom passa e começa a perceber que tem muita carne, e se a carne não está dura e ruim, porque se tiver você vai chamar o garçom, eles começam a dizer: está tudo bem? Não, então nós vamos suspender, porque você não está comendo. E muitas vezes Deus faz isso conosco. E se você está na terra do pão e está jogando pão fora, você na terra do alimento está jogando alimento fora, eu vou segurar aqui e vou ver até onde vai a sua capacidade de resistir à tua fome. Você tem saído do seu lugar de alimento para buscar solução em terra amaldiçoada? E aí nós caminharíamos em mais uma pregação. O que é terra amaldiçoada? Terra amaldiçoada é terra que não é abençoada por Deus. Que terra é essa? Essa terra pode ser pessoas. Você está deixando de ouvir os seus irmãos, seu professor de escola, esforce, seu pastor, seus líderes, seu discipulador, para ouvir as pessoas que não têm nenhum compromisso com Deus, te darem conselho? Você está trocando a terra do pão para a terra amaldiçoada. Onde você está plantando? Onde você está semeando? Na terra do pão ou na terra amaldiçoada? Será que você não está percebendo que você indo para a terra amaldiçoada, ou seja, para o controle de Mamon, do dinheiro, ou também de outros deuses que estão aí, além de Mamon, outros deuses? Será que você não está percebendo que toda semente que você está plantando, você não colherá, porque essa semente é para a terra amaldiçoada, e ela vai ficar lá? O que você tem feito pela sua vida? Se você soubesse hoje que você tem meia hora de vida, o que você daria para prolongar a sua vida? Se você soubesse que você não tem saída espiritual, a não ser em Jesus, o que você faria? Você iria procurar encantadores? Você iria procurar pessoas que são falsos profetas? Ou você iria ficar firme, inabalável e dizer: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja vacas no curral, ainda que a jabuticabeira não dê jabuticaba, ainda e ainda e ainda, eu vou ficar na terra do pão, porque o meu Salvador será exaltado, e eu sei que Ele vive, e eu sei que Ele pode fazer todas as coisas por mim. Vale a pena, meu amado, não investir nas terras de Moabe. Vale a pena pagar o preço da fidelidade. Vale a pena pagar o preço da lealdade ao Senhor e dizer: Senhor, eu vim de cabeça, eu estou te servindo de cabeça, eu confesso que eu estou um pouco preocupado, mas fala comigo, Senhor, me dê a direção, e se for para sair, Ele vai dizer assim: você vai sair desta terra, mas vá para aquela terra ali, não vá para onde o teu nariz aponta, porque sair pode ser pior. Quero orar pela sua vida. Eu queria que viesse aqui à frente aquelas pessoas que estão por alguma razão passando privações na terra do pão. Você é um servo de Deus, você não apostatou da sua fé, você está aqui e está dizendo: pastor, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu estou fazendo tudo aos meus olhos, tudo certinho, ao meu modo de ver, tudo certinho, mas está faltando pão. E esse pão pode ser a comida para você, pode ser o pão espiritual, pode ser o pão que alimenta o teu lar, pode ser o pão que abre as portas de trabalho, pode ser o pão que te dê vida em abundância. E você diz assim:
Eu confesso, eu já fui lá nas terras de Moabe. Eu, nesse momento, estou até nas cercanias de Moabe. Eu estou quase entrando lá na terra de Moabe. Se o senhor não falasse hoje, eu já estava abrindo a porta para entrar lá. Porque são propostas que as pessoas nos oferecem. Cuidado com as propostas que o mundo lhe oferece. Aparentemente é um negócio fantástico, mas pode ser terra de Moabe. E quando Deus amaldiçoa, você não vai encontrar nenhuma pessoa para abençoar. Você pode até achar, mas não vai valer. Porque as portas que Ele abre, ninguém fecha, mas as portas que Ele fecha, ninguém abre. E se Deus cerrar, se Deus fechar as portas, só tem um jeito, você clamar por Ele, quando Ele diz lá em 2 Crônicas 7,14, se eu fechar as portas, não deixar chover, se fizer isso, 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 mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, se desviar dos maus caminhos, eu ouvirei do céu, e perdoarei. Isso chama graça. Graça. Será que eu encontro alguém aqui hoje que tem coragem de dizer, pastor, eu estou quase sem forças de permanecer em Belém, na terra do pão. Ou eu estou com medo, pastor, eu estou na terra do pão, mas eu vou confessar ao Senhor, eu já estou olhando minha despensa, só vem alguns pães na cesta. Noemi saiu com as mãos cheias, porque ela ouviu está faltando, está faltando. Cuidado, meu amado e minha amada. Aquilo que ainda está na sua mão é a provisão que Deus vai multiplicar. Mas se ela for para Moabe, você vai perder tudo. A minha oração pela sua vida agora, rapidamente, para que depois nós sirvamos a mesa do Senhor, é para quebrar em você alguma coisa que está retendo o seu dinheiro, a sua vida, a sua parte espiritual nas terras de Moabe. Seja o que for. Você não tem recebido a provisão da terra do pão, porque você está com os pés ou com a cabeça nas terras de Moabe. Vocês estão entendendo isso? Então, nesse momento, nós vamos ficar de pé. E eu queria pedir meus irmãos que me ajudem em oração, que viessem rapidamente aqui. Se houver alguém que diz, pastor, eu preciso de uma vez por todas que Moabe saia da minha vida, porque eu entrei lá e agora estou sem condição de sair. Eu fui buscar, eu achei que era terra boa, pastor, quando eu vi o clima, quando eu vi a água, quando eu...